Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort. Continuação do primeiro capítulo. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência. Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que: primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna. Como sua mãe, possui-los como herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seu coração as raízes das suas virtudes e ser companheira inseparável do Espírito Santo em todos os trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre as suas almas. Por uma graça singular do Altíssimo, e esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. Lucas 17:21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la, com os santos, a rainha dos corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção dos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. Primeiro, a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem salvação. O doutor e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio devoto Justo Lípcio e doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardinho, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, o que é um sinal inefável de condenação. Opinião do próprio Ecopládio e vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem, ao contrário, é indício certo de predestinação, ser-lhe inteira e verdadeiramente devoto. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam, a razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus exéquias, premidos pela força da verdade, viram-me vezes constrangidos a confessá-los a seu pesar.
de todas as passagens dos santos padres e doutores que copilei. Para provar esta verdade, cito apenas uma, para não me prorrogar. São João Damasceno, ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo, entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase, em escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem, e o santo compreendeu que aquela escada ele havia de subir para chegar ao céu. Segundo a outra, narrada nas Crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Cassonara, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a se confessar muitas verdades grandes e consoladoras, referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pôde ler esta autêntica narração que o demônio, embora contra gosto, fez da devoção mariana sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto seja da Santíssima Virgem. Segundo, a devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessário a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, Lucas 1:30, sem o auxílio de qualquer outra criatura, e todos depois dela que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela, e é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, Lucas 1:28. E a graça superabundou quando o Espírito Santo cobriu-a com a sua sombra inefável, Lucas 1:35. E, de tal modo, ela aumentou essa dupla plenitude de dia a dia, de momento em momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo fez a tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa do rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto à vida e a verdadeira mãe que o produz. A Maria somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor, e é poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus, por aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí, sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida,
e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes dessa bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, com ela mesma é esse paraíso terrestre, ou esta terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àquele que lhes apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para me servir, expressam do Espírito Santo. Salmos 44:13. Suplicarão, conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, serão mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem que lhes esteja sempre presente, com seu perfeito modelo imitar o que as socorra com seu auxílio poderoso. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos de uma santidade que tal sobrepujam a maior parte dos santos. Como os cedros de Líbano se avantajaram as pequenas árvores em redor, segundo a revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas, em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas por seu leite, conduzidas por seu Espírito, sustentada por seu braço, guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com as suas idolatrias, e os ímpios com suas impiedades, e com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isso é, a Santíssima Virgem, que os santos padres podem chamar o templo de Salomão, e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção, e isso lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glórias para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grandes apóstolos dos seus séculos, e que se encontram assinalado em uma das suas obras. O mesmo parece ter predito. Salmos 58, 14, 15, em que se lê: E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até os confins da terra. Voltarão à tarde e padecerão fome como cães, e rodeados a cidade em busca do que comer. Essa cidade que os homens encontrarão no fim do mundo é para converterem e saciarem a sua fome, é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade Santa. Salmos 86, 3. Terceiro, a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação no mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu, para vir que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa do seu filho, não lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido, devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio o confirma em uma página que nos deixou, e em que diz que, quando a viu,
tê-la-ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa e beleza incomparável. Se a fé em que estava bem confirmado não lhe ensinasse o contrário, mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que, por ela, seja Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsiste as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar a sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois na pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a sua obra-prima, às suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, colocou abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos evangelistas, não se quase mencionada. Segundo, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada, para que Jesus Cristo seja. Quarto, depois que é a via pela qual Cristo nos veio pela primeira vez, ela o será ainda a segunda via, embora de modo diferente. Quinto, porque é o meio seguro, é o caminho reto, imaculado, para ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontra Maria encontrará a vida. Isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Mas não pode encontrar Maria quem não procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. Ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e em graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em forma contra o inimigo de Deus, os idólatras, cismáticos, maometâneos, judeus, ímpios, empedernidos, que se voltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Devem, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão os seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, com o exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra a cada dia os seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhes darão para vencer. É principalmente a estas últimas e cruéis perseguições do demônio que se multiplicarão todos os dias até o reino do Anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que se lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Venho a propósito explicá-la aqui para a glória da Santíssima Virgem, salvação dos seus filhos e confusão do demônio. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Uma única inimizade que Deus prometeu e estabeleceu, inimizade irreconciliável,
que não só há de durar, mas aumentar até o fim, inimizade entre sua digna mãe e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ela lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar, aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira do demônio, o poder de Deus não seja infinitamente maior que os da Virgem Santíssima, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena humildade escrava de Deus, cuja humildade humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu Maria tão grande poder sobre os demônios que, com muitas vezes, se viram obrigados a confessar pela boca dos perversos, infundir-lhes mais temor um só dos seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os filhos e servos e os consagrou a Deus. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos da Santíssima Virgem e os filhos escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima. Existe entre uns e outros os filhos de Belial, os escravos de Satã, os inimigos do mundo, pois é a mesma coisa. Sempre perseguiam até hoje e perseguirão o futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim, perseguido por seu irmão Abel, Esaú, do seu irmão Jacó, figurado nos réprobos e os predestinados, mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar a cabeça. De todo orgulho, ela descobrirá sempre a sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até o fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade no fim dos tempos, quando Satanás começar a armar insídias a seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo e rebaixados diante de todos como calcanhar, calcados e perseguidos, como calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graça de Deus, graça que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão inotáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo, e tão fortemente amparados pelo poder divino que,
com humildade de seu calcanhar e em união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio, promoverão o triunfo de Jesus Cristo.